Você já parou para pensar nisso? A gente liga a TV, vê a abertura da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e lá está ele. Um estádio monumental, brilhando, parecendo uma nave espacial que acabou de pousar. Uma loucura, né? Parece que surgiu do nada, como mágica. Mas por trás daquela imagem incrível, que nos enche de orgulho e emoção, existe um plano, uma ideia que começou pequenininha, numa folha de papel. É o sonho de criar um lugar que vai receber milhões de pessoas, que vai ser palco de momentos históricos, de gols inesquecíveis e de medalhas de ouro. É o começo de uma jornada impressionante, que transforma um terreno vazio na casa do esporte mundial. Tudo começa muito antes da primeira pá de terra ser mexida. É a fase do planejamento, a hora dos cérebros da operação. Arquitetos e engenheiros se reúnem em salas cheias de plantas, maquetes e computadores superpotentes. Eles são os verdadeiros artistas e cientistas por trás do espetáculo. O arquiteto imagina as formas, as curvas, pensa em como o estádio vai ser bonito e se integrar com a cidade. Já o engenheiro faz a conta. Ele calcula cada viga, cada parafuso, para garantir que aquela estrutura gigantesca fique de pé, segura, mesmo com 80 mil pessoas pulando juntas. É uma dança perfeita entre a criatividade e a matemática. Depois que o projeto está no papel, vem um passo crucial: escolher e preparar o terreno. Não dá para construir um colosso desses em qualquer lugar, né? Os engenheiros fazem estudos profundos do solo, perfuram, analisam para ver se ele aguenta o peso de toneladas e toneladas de concreto e aço. É como ir ao médico antes de uma maratona. Eles precisam ter certeza de que o chão está firme. Aí começa a terraplanagem, um balé de máquinas pesadas que deixam tudo retinho. Em seguida, vêm as fundações. Eles cavam buracos imensos e cravam estacas de concreto a dezenas de metros de profundidade. São as raízes do nosso gigante, garantindo que ele fique firme como uma rocha. E o mais legal é que hoje em dia, eles pensam em tudo. Desde a logística de como os materiais vão chegar, sem travar o trânsito da cidade, até o impacto que a construção vai ter na vizinhança. É um quebra-cabeça gigantesco, onde cada peça tem que se encaixar perfeitamente. O planejamento inicial é a alma do projeto. Se essa parte for bem feita, o resto flui de uma maneira que a gente nem acredita. É a prova de que um grande sonho, para se tornar realidade, precisa de um plano ainda maior. É a paixão pelo detalhe que faz a diferença entre um simples campo e um templo do esporte. Com o terreno preparado e as fundações no lugar, a gente começa a ver a mágica acontecer de verdade. É a hora de levantar o esqueleto do estádio. E que esqueleto! Vigas gigantes de concreto pré-moldado que já chegam prontas da fábrica começam a ser encaixadas por guindastes que mais parecem girafas de metal. É um verdadeiro Lego, em escala monumental. Cada peça tem seu lugar exato, calculado milimetricamente. Ao mesmo tempo, estruturas de aço, que vão dar forma às arquibancadas e à cobertura, começam a subir, desenhando o contorno do estádio no céu. É um trabalho que exige uma precisão absurda e uma coragem de dar orgulho. Uma das partes mais impressionantes dessa fase é a construção modular. Pensa comigo, em vez de construir tudo tijolo por tijolo no local, o que levaria uma eternidade, eles fabricam grandes partes do estádio, como seções inteiras de arquibancadas ou módulos de banheiros, em fábricas especializadas. Depois, esses blocos gigantes são transportados por caminhões e simplesmente encaixados no lugar. O estádio 974, no Catar, foi um exemplo maluco disso, feito com contêineres. Essa técnica acelera a construção de um jeito incrível e ainda garante uma qualidade superior, porque as peças são feitas em um ambiente controlado, longe da chuva e do sol. E a cobertura? A cobertura é um show à parte. Muitos estádios modernos, como o da final da Champions League, têm tetos retráteis. Eles podem abrir ou fechar, dependendo do clima.
Para fazer isso, eles usam materiais super leves e resistentes, como o ETFE. É um tipo de plástico transparente, fininho, mas que aguenta o tranco. Ele deixa a luz do sol passar, o que é ótimo para o gramado e ainda cria um visual espetacular. A montagem dessas coberturas é uma operação de guerra, com engenheiros e operários trabalhando nas alturas, conectando painéis e testando os motores que vão movimentar toneladas de material com o simples toque de um botão. Ver o estádio ganhando forma é emocionante. De um buraco no chão, ele se transforma em uma catedral de concreto e aço. Cada pilar que sobe, cada viga que se encaixa, é uma vitória da engenharia e do trabalho em equipe. São centenas, às vezes milhares de pessoas trabalhando juntas, dia e noite, com um único objetivo: construir o palco onde os nossos heróis do esporte vão brilhar. É a força do trabalho humano, da inteligência e da colaboração, transformando um projeto em uma realidade de tirar o fôlego. É de arrepiar, fala a verdade. Quando o esqueleto do estádio está de pé, começa a parte que transforma uma estrutura de concreto em uma experiência inesquecível para o torcedor. E o coração de tudo é o gramado. Hoje, a maioria dos grandes estádios usa gramados híbridos. É uma mistura genial de grama natural com fibras sintéticas costuradas no subsolo. Isso deixa o campo muito mais resistente ao pisoteio dos jogadores, aguenta mais jogos e se recupera mais rápido. E a tecnologia por trás é de outro mundo. Sensores debaixo da terra medem a umidade, a temperatura e os nutrientes. Luzes artificiais gigantes, que parecem naves espaciais, imitam o sol para garantir que a grama cresça verdinha o ano todo. Mas a experiência do torcedor não para por aí. As arquibancadas são projetadas com softwares que simulam o ponto de vista de cada um dos assentos. O objetivo? Garantir que não exista lugar ruim no estádio. Todo mundo tem que ter uma visão perfeita do campo, sem nenhum pilar na frente. A acústica também é pensada nos mínimos detalhes. O formato das arquibancadas e da cobertura é calculado para que o som da torcida cantando se amplifique, criando aquela atmosfera de caldeirão que empurra o time para frente. É a ciência trabalhando para aumentar a emoção do jogo. E o que falar dos telões? Eles estão cada vez maiores e mais tecnológicos. Alguns estádios, como o SoFi Stadium em Los Angeles, têm telões de 360 graus, que ficam pendurados no centro, garantindo que ninguém perca um lance, um replay, nada. A qualidade da imagem é tão boa que parece que você está vendo uma TV gigante. Fora isso, a conectividade é total. Wi-Fi de alta velocidade para todo mundo postar a selfie na hora, aplicativos do estádio para pedir comida sem sair do lugar. É o conforto de casa dentro da maior festa do esporte. E nos bastidores, existe um mundo que a gente não vê. Túneis largos e bem planejados conectam os vestiários ao campo, permitindo que os ônibus das delegações entrem direto, com total segurança. Existem cozinhas industriais, centros médicos super equipados, salas de imprensa com tecnologia de ponta e até áreas de aquecimento internas. Tudo funciona como uma cidade subterrânea, perfeitamente organizada para que, lá em cima, no palco principal, o show aconteça sem nenhum imprevisto. É a tecnologia a serviço do espetáculo, em cada cantinho do estádio. Hoje em dia não basta um estádio ser gigante e tecnológico, ele precisa ser amigo do planeta. A sustentabilidade virou um dos principais jogadores nesse time. Os arquitetos e engenheiros quebram a cabeça para criar arenas que usem os recursos naturais de forma inteligente e que deixem um legado positivo para a cidade e para o meio ambiente. Essa preocupação começa já na escolha dos materiais. Muitos projetos dão preferência à madeira de fontes renováveis, como no caso do Forest Green Rovers Stadium, lá na Inglaterra, que é quase todo feito de madeira. Isso reduz a pegada de carbono da construção de um jeito impressionante.
A gestão da água é outro ponto fundamental. Pensa na quantidade de água gasta para regar o gramado e para os banheiros de um lugar com 80 mil pessoas. Por isso, os estádios modernos têm sistemas incríveis de captação de água da chuva. A água que cai na cobertura é coletada, filtrada e armazenada em cisternas gigantes. Depois, ela é usada para a irrigação do campo e nas descargas dos banheiros. É um ciclo inteligente que economiza milhões de litros de água potável por ano. O Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, é um baita exemplo disso aqui no Brasil. E a energia? Um estádio consome uma energia danada, né? Com os telões, refletores, ar-condicionado. Para resolver isso, a solução está lá em cima, o sol. Muitos estádios estão cobrindo seus tetos com milhares de painéis solares. A Arena Pernambuco, por exemplo, tem uma verdadeira usina solar que gera energia suficiente para abastecer o próprio estádio e ainda mandar o excedente para a rede elétrica da cidade. É uma forma limpa e inteligente de fazer o gigante funcionar, transformando um potencial problema em uma solução para a comunidade ao redor. É o estádio gerando sua própria energia limpa. Que golaço! Além de tudo isso, existe a preocupação com o entorno. Os projetos mais modernos incluem a criação de parques, ciclovias e áreas verdes ao redor do estádio, integrando o espaço à vida da cidade mesmo em dias sem jogos. A ideia é que o estádio não seja só um lugar para ir a cada 15 dias, mas um ponto de encontro, um pulmão verde para a comunidade. Construir um estádio hoje é pensar no futuro, é entender que o esporte pode e deve ser uma força para um mundo mais sustentável. É mostrar que a paixão pelo jogo e o respeito pelo nosso planeta podem sim caminhar juntos. Depois de anos de planejamento, suor e trabalho duro, o estádio está pronto. Lindo, imponente, cheirando a novo. Mas calma lá, ainda não dá para abrir os portões para a grande estreia. Antes do público chegar, vem a fase mais importante de todas, os testes. É a hora de verificar se cada detalhe, cada sistema, cada parafuso está funcionando perfeitamente. É como o ensaio geral de uma grande peça de teatro. A equipe de operações precisa ter certeza absoluta de que tudo está 100% seguro e pronto para o show. Não pode haver espaço para falhas quando a casa estiver cheia. Os testes são rigorosos e envolvem simulações de todos os tipos. Eles fazem, por exemplo, um evento teste com um público reduzido, convidam funcionários, familiares ou fazem um jogo de categorias de base. O objetivo é testar tudo em condições reais: as catracas de entrada, as lanchonetes, os banheiros, o fluxo de pessoas nas escadas e corredores. Eles medem o tempo que uma pessoa leva para chegar ao seu assento, para comprar um cachorro quente, para ir ao banheiro. Tudo é cronometrado e analisado para identificar gargalos e fazer os ajustes finais antes da inauguração oficial. A segurança é a prioridade número 1. Por isso, um dos testes mais sérios é a simulação de emergências. As equipes de segurança, bombeiros e defesa civil realizam exercícios de evacuação. Eles disparam alarmes de incêndio, testam as saídas de emergência e calculam quanto tempo leva para esvaziar completamente o estádio de forma segura e ordenada. Todos os planos de contingência, desde um problema médico na arquibancada até ameaças mais graves, são postos à prova. É um trabalho invisível, mas que garante a tranquilidade de cada torcedor que pisa ali dentro. Finalmente, depois de todos os testes, de todas as simulações e de todos os ajustes, chega o grande dia. As luzes se acendem, os portões se abrem e a torcida começa a entrar. Aquele gigante de concreto e aço ganha vida, cor e som. A emoção toma conta. Ver o estádio lotado, com a torcida vibrando, é a recompensa por todo o esforço. É a prova de que um sonho que começou em um pedaço de papel se transformou em um lugar mágico. Um verdadeiro templo do esporte, pronto para criar memórias que vão durar para sempre. E a gente, do lado de cá,
só pode aplaudir. Que espetáculo!